E o treinamento do Fast Hug Speed eu considero que é o essencial para quem lida com paciente grave. O Fast Hug Speed é um método mnemônico que, ao pé da letra, dê um abraço rápido no paciente, né? O título do artigo que gerou ele. E ele foi criado pelo Jean-Louis Vincent. O Jean-Louis Vincent é um grande professor da terapia intensiva. É ele que praticamente criou, né, a terapia intensiva. É ele que é responsável pelo SOFA, pelos grandes parâmetros que a gente tem, pelos grandes estudos de choque, de sepse. É o médico que mais publica na nossa área. E eu tive a honra, né, de acompanhar o serviço dele em Bruxelas, no Hospital Erasmo, né, que é onde ele desenvolve os trabalhos. Então, em 2005, ele criou o Fast Hugs, e em 2009 foi feito acrescentou outras coisas que a gente deveria avaliar diariamente no nosso paciente. Então, esse é o artigo de 2005, é de pelo menos uma vez ao dia um abraço rápido no seu paciente, né? E aí, quando ele colocou cada parâmetro, né, cada critério que seria avaliado no paciente diariamente, a gente viu que aplicando o Fast Hugs, a gente melhorava em relação à mortalidade dos nossos pacientes, reduzia tempo de internação na UTI, tempo de internação hospitalar e reduzia PAV, tá? Dentre outros, né? Aí depois veio, quando acrescentou o BID, veio redução de infecção também. Então, já são artigos validados na literatura em relação ao benefício, tá? E aí veio o Fast Hug, né? O original, ele contempla o F de alimentação, o A de analgesia, o S de sedação, o T de prevenção de tromboembolismo, o H de cabeceira elevada, o U de úlcera de estresse, né, gástrica, profilaxia, e o G de controle glicêmico. E aí veio o BID, que ele já fala, aí acrescentou o S, né, que fala na retirada da sedação para a gente fazer o teste de respiração espontânea, que isso tem que ser tentado, o hábito intestinal, o I, a retiradas de catéteres, e o D, descalonamento de antibiótico. Então, todo esse conjunto de ações que é visto diariamente no paciente crítico, ele vem para melhorar, né, a sobrevida dele e reduzir tempo de internação. Vou só adicionar uma pessoa que pediu e a gente continua. Só um minuto. Voltou para a tela? Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Lara. Então tá. Então vamos lá. Então o F, né, que é de alimentação. O que a gente tem que entender? Que todo paciente crítico, a gente tem que iniciar a alimentação o mais precoce possível, porque os pacientes críticos, eles são mais catabólicos, eles consomem mais energia por causa da doença de base, né, e da doença que está em atividade. Então, se a gente não consegue nutrir ele por via oral, que é sempre a via preferencial, né, que vai utilizar toda o trato gastrointestinal, a gente tem que pensar na via interal, não sendo possível a via parenteral. Só que isso tem que ser buscado diariamente a alimentação do paciente. Caso ele não consiga, eu estou numa fase aguda da pancreatite, é um pós-operatório em que não tem como iniciar a dieta ainda, tudo, a gente tem que dar um suporte calórico para ele, que a gente usa as soluções que tem glicose. Então, assim, a gente tem que seguir isso diariamente. Mesmo aquele paciente que está lá na sala vermelha,
Tudo bem, é um paciente crítico, nesse momento, tem risco de ser entubado, a gente não pode iniciar a dieta, certo, então a gente esperou ali umas 6 horas, é um paciente de tomada de decisão, então não deu certo, a gente vai para um soro glicosado, para o aporte calórico para ele. Ou o paciente estabilizou, então a gente tem que dar pensar em como esse paciente vai alimentar. Então, isso, todo paciente que está em dieta zero, a gente tem que saber qual é a intenção dessa dieta zero. É um pré-operatório? É um pós-operatório imediato? E isso tem que incomodar toda a equipe. É dieta zero, porque vai fazer o exame? Ok. Depois que fez o exame, já pode liberar a dieta? Então, isso é muito importante e é o primeiro item, né? Desse conjunto de medidas que tem que ser avaliado diariamente, tá? O A é de analgesia. O que que a gente sabe? A gente sabe que a queixa principal dos pacientes críticos, né, quando eles retomam, sai da UTI, ou de uma SEMI, de uma internação, que passou, né, por alguma unidade crítica, é dor. Então, é recomendado que todo local tenha a escala de dor, que essa escala seja diariamente avaliada, tá? No caso da UTI, a gente adota a escala ABPS, que ela é validada também na literatura, é validada na língua portuguesa, e ele tem que ser avaliado várias vezes ao dia. Os analgésicos, pode ser que a gente tenha analgésicos que estão prescritos a critério médico, ou se necessário, ou tem analgésico de horário, mas isso tudo tem que ser avaliado. E tem muitas vezes a gente tem um paciente assim, num pós-operatório, um idoso, que está só com aquela medicação a critério, isso não é muito recomendado. É melhor a gente fixar a medicação e descontinuar ela depois, porque às vezes a dor do paciente ela vai vir na forma de um delírio e agitação e fica mais difícil de avaliar. Por isso que a gente precisa de escalas. As escalas elas são melhores do que só o relato, porque como a dor é um sintoma, né? Então fica uma coisa um pouco abstrata. Então, quando a gente consegue jogar numa escala de dor, quantificar aquilo ali, que é, né, fica mais fácil da gente saber se a gente vai dar um analgésico mais potente, se vai precisar de um opioide ou não vai precisar de um opioide. E além disso, é sempre pensar que aquele paciente que já está alimentando, que tem uma via oral, será que ele não pode usar um analgésico oral? Né? Então, isso também tem que ser todos os dias perguntado. Em relação ao S, é de sedação. A sedação, ela tem que ser a mínima possível para o paciente ficar confortável. E ela também tem que ser avaliada com escala, tá? Então, no nosso caso, né, a gente usa a escala de Haas, que ela vai de -5 a +4. A escala de Haas, o nosso objetivo é deixar o paciente entre Haas 0 e Haas -1, que é aquele paciente que você chama, ele abre o olho, ele atende o seu comando, ele está confortável na ventilação. Se o paciente não tiver na ventilação, a gente usa muito o Glasgow, mas o Haas também pode ser usado, tá? Isso às vezes tem as pessoas às vezes confundem, mas a escala de Haas também pode ser usado quando o paciente não está em ventilação, mas está usando um Precedex, por exemplo, tá? E a gente tem que sempre usar a menor sedação possível. Então, primeiro a gente prioriza a analgesia, para depois ir para a sedação. Então, assim, o fentanil, ele é um derivado de opioide, ele é um analgésico, certo? O midazolam, ele é um sedativo. Então, primeiro a gente vai analgesiar para depois ver se nós vamos precisar do midazolam. A cetamina, ela entra como um sedativo, mas ela também tem algumas ações de analgesia, principalmente analgesia de pele. Mas a gente usa mais a cetamina como um sedativo. O Precedex, que é a dexmetomidina, né?
ela tem ação analgésica e sedativa, tá? Então, a gente tem que sempre priorizar, otimizar a analgesia, para depois ver se nós vamos precisar de manter o paciente sedado. E o benzodiazepínico, né, que é o midazolam, o diazepam, lorazepam, clonazepam, a gente tem que sempre tentar evitar. A gente vai guardar os benzodiazepínicos para aqueles pacientes que estão em abstinência de álcool, droga, porque eles aumentam o delírio, eles prolongam o tempo de intubação, tempo, né, de ventilação mecânica. Então, ele não é a nossa primeira opção, tá? A profilaxia de tromboembolismo, que é a profilaxia de TEP, né, de TVP. A profilaxia de TVP não são 100% dos pacientes que tem que usar, mas nos pacientes críticos, a gente tem uma tríade perfeita para o paciente fazer trombose, porque a gente tem um paciente inflamado, né? Todo paciente que está numa atividade, né? Numa sepse e tal, são pacientes que têm mais marcadores, né, inflamatórios. A gente tem um paciente acamado, né, com imobilização, que contribui para ter estase venosa. Então, a gente tem toda a tríade da coagulação. Então, normalmente, nos pacientes críticos que ainda não estão deambulando várias vezes ao dia, a gente tem que deixar a profilaxia de TVP. E aí a gente tem a opção da heparina, a gente tem a opção da enoxaparina. O ideal é que a gente tenha protocolos definidos para saber qual medicação usar. A profilaxia, ela é diferente da terapêutica, né? Então, é uma dose menor. Muitas vezes, a gente tem que insistir nela, a gente tem indicação de suspender essa profilaxia só se a gente tiver queda hematimétrica. Se o paciente já está usando, não é um sangramento de uma ferida, um sangramento na boca, ou um sangramento por causa de uma aspiração, que a gente suspende a profilaxia, não, tá? Então tem que tomar cuidado. Se a gente não puder, se tiver contraindicação para essa profilaxia, é um AVC hemorrágico que ainda não tem tomografia, né, de controle, foi uma cirurgia grande que sangrou muito, tudo, a gente tem que considerar a CPI, que é aquele compressor pneumático. O compressor pneumático, toda vez que o paciente está usando, então, diariamente a gente tem que perguntar, a gente pode passar dele para medicação? Por isso que o Fast Hug ele é uma ferramenta que tem que ser perguntada todos os dias, porque isso pode mudar, tá? Então, o compressor ele é uma alternativa, mas não é a melhor. Eu vou só adicionar outras pessoas aqui e a gente continua. E aí a gente vai agora para o H, né? Que é a cabeceira da cama. A cabeceira da cama deve estar elevada. Por quê, gente? A gente tem tanto a profilaxia aí para as broncoaspirações, tanto é uma das medidas de se evitar a pneumonia associada à ventilação mecânica, né? Tá no bando de PAV. E aí, a gente pode ter várias estratégias. Algumas cabeceiras, lá no hospital mesmo, tem o angulômetro. Então, é a gente elevar a cabeceira até ficar entre 45 e 30 graus, tá? Outras não tem. Então, é só assim, no próprio celular tem como a gente medir a angulação. A gente pode marcar com uma fitinha verde, assim, naquela parte de trás, né, da cama, que até tem como remover, tem como marcar com um durex colorido aonde que daria 90 graus, que pode ser uma referência para a equipe, aonde não tem aquele angulômetro, tá? Mas não é uma justificativa não ter o angulômetro e não é levar a cabeceira, tá?
E muitas vezes a cabeceira que a gente considera 30 graus não é 30, tá 15, 20. Então, o ideal é a gente colocar um marcador em toda cabeceira de paciente crítico. Aí a gente vai ter algumas exceções. É um paciente de um pós-operatório, é um paciente do AVC isquêmico em menos de 24 horas, vai estar isso na prescrição do paciente. Agora, de maneira geral, se não houver contraindicação, a cabeceira tem que dar entre 45 e 30 graus, tá bom? A profilaxia de úlcera de estresse, que são as úlceras gástricas, né? A gente também tem que ter um protocolo para essa profilaxia. Não são todos os pacientes que necessitam, mas de regra geral, no paciente crítico, a gente tem mais excreção de suco gástrico, a gente pode lesionar mais essa mucosa gástrica, principalmente aquele paciente que fica com um tempo muito grande em jejum, por isso que a gente tem que perguntar sempre se pode iniciar a alimentação, tá? E aí a gente tem o omeprazol venoso e o oral. E aí, se o paciente já tem condições de engolir, a gente tem que fazer a transição para o omeprazol oral, por uma questão de custo e e a gente tem que evitar, na verdade não é evitar, a gente não pode, né, usar o omeprazol na via enteral, só quando ele estiver engolindo, porque é uma cápsula, né? Aqueles granulozinhos podem obstruir a sonda, então não é indicado, tá bom? E aí a gente teria outros inibidores da bomba, mas o que a gente tem disponível no hospital é o omeprazol. Não é indicado para todos os pacientes, tá? Assim que o paciente já está comendo, já está melhorando a parte inflamatória, tem que ser suspenso, mas no momento crítico ele é recomendado para evitar as lânguides, né, que é as lesões agudas da mucosa gástrica. Um minutinho. Então, em relação, então esse é do U, né? Agora o G, que é o controle glicêmico. O controle glicêmico, gente, nas nossas UTIs, né? As UTIs brasileiras, está recomendado o alvo entre 110 e 180. Abaixo de 110, no paciente crítico, tem muito risco de fazer hipoglicemia. E acima já está muito hiperglicêmico. Então, assim, o seguro é 110 a 180. Então, a gente tem os esquemas no paciente crítico de correção, com a insulina regular, a gente tem aquele esqueminha de 180 a 200, de 201 a 250, enfim, para a gente corrigir. Mas tem que tomar muito cuidado com a hipoglicemia também, porque a hipoglicemia ela é mais deletéria. E acima de 250, duas medidas acima de 250, a gente já tem que considerar a insulina na bomba para esse paciente, a correção, né, com a insulina na bomba. Aí isso também precisa de um protocolo institucional e treinamento da equipe para a gente conseguir fazer esse controle, tá? E também com esse paciente, o paciente que já está melhorando, a gente diariamente tem que passar por isso. Se já está controlado, a gente tem que ir reduzindo as glicemias, porque é uma picada, a gente tem o gasto da fita, induz dor, né? Então a gente também tem que avaliar se é necessário glicemia de 4 em 4 nesse paciente. No outro paciente, talvez em um vai ser, no outro já passa para 6 e 6, ou então hoje ele está muito grave, a gente tem que ter um controle mais rigoroso. Depois esse paciente vai desinflamando, a gente consegue já está melhor controlado, consegue se passar para 6 em 6, 12 em 12, certo? Então, por isso que é diário essas tomadas de decisões. E o teste da respiração espontânea, ele também é indicado fazer diariamente no paciente. Então, a gente está na construção, né, do nosso
protocolo de sedação. Então, normalmente, o paciente que está sob uso de sedação, de analgesia em bombas também, a gente suspende toda a sedação do paciente e avalia o despertar dele. E avalia se ele já tolera passar para pressão de suporte, porque isso reduz tempo de intubação, reduz pneumonia associada à ventilação mecânica, tá? Consequentemente, reduz tempo de internação, tá bom? O teste de respiração espontânea, ele tem que ser feito, tem que ser tentado, né, nos pacientes que já estão em melhora clínica. E tem pacientes que a gente não vai conseguir. Exemplo, o paciente que está em protocolo de prona, o paciente neurocrítico, mas são exceções. Ou os outros pacientes que já estão, que você tira a sedação, ele já começa a superficializar, você coloca ele em suporte, ele vai tolerando, a gente tem que ir tentando diariamente aí que ele assuma respiração para poder estubar, tá? O B de hábito intestinal é o seguinte, o paciente crítico, gente, a gente tem que ter controle de todos os hábitos fisiológicos desse paciente. Então, o hábito intestinal, ele é de extrema importância, tá? Por quê? Porque a gente usa antibiótico, o antibiótico altera a flora intestinal, isso pode levar à diarreia. A gente usa analgésicos como os, os opioides, né, que são derivados, a morfina, que é um opioide, metadona, o tramadol, isso tudo pode reduzir o trânsito intestinal. Então, ele tem que ser avaliado diariamente e tem que ter um controle, tá? Então, ó, a última evocação do paciente foi há 2 dias, ele já está no nosso radar. Foi há 3 dias, vamos iniciar uma lactulona, vamos iniciar um óleo mineral. Ah, já tem 5 dias que ele não evacua, vai fazer um toque retal, tem fecaloma, porque dependendo, a gente pode ter até obstrução intestinal, né? O fecaloma. Então a gente tem que avaliar. Aí não vai adiantar a gente ficar dando, né, uma lactulona e tal. A gente pode ter perfuração intestinal, dependendo do grau que tá, principalmente em idoso, né? Então tem que ter um controle. Normalmente, na UTI, a gente tem na cabeceira do paciente, no quadro mesmo de identificação, tem a data do hábito, mas os outros setores, né, também que lida com o paciente crítico, na verdade, eu diria que todo paciente internado, né, a gente tem que ter esse controle, tá bom? O I são das linhas, né, a gente tem que rever todos os dias se é necessário o acesso central, o acesso intraarterial, né, que é a pia, as sondas, é muito confortável para a gente que lida na assistência, né? Tem um paciente com pia, com central, sondada, a gente não tem dificuldade de mensurar a diurese, a gente não tem dificuldade de olhar a pressão, né? Mas são todos esses catéteres podem aumentar as infecções relacionadas à saúde, né? Então, diariamente a gente tem que perguntar se elas podem ser retiradas. Não está usando mais droga vasoativa, o paciente já está na fase de ressuscitação volêmica, já consegue pegar um periférico, a gente tem que encorajar a equipe a fazer a retirada, tá? Não é toda vez que a gente retira a pia, o acesso central, que a gente precisa de mandar material para cultura, né? A ponta do catéter e parear com hemocultura. É indicado só quando a gente está retirando na suspeita de uma infecção. Então, o paciente está tendo febre, já está com o catéter há 7 dias, é um catéter femoral, ele está evacuando, tá? Enfim, é um risco aumentado de infecção, tá com febre, eu não estou pensando em outro foco, então nós vamos retirar esse central. A gente vai enviar material para a cultura
e ver se pode ser a causa, né? Se é infecção relacionada a catéter. Ou não, a gente está só desinvadindo esse paciente, não tem indicação de fazer a cultura desse material, tá? Lembrando aí em relação aos catéteres, né? A gente tem os catéteres, a gente tem o acesso central às jugulares, subclave e femoral, sendo que a subclave é o acesso que tem menor variação anatômica, menor variação com volemia e menor taxa de infecção. Essas são as vantagens. Em contrapartida, ela tem maior risco de pneumotórax, né? A jugular, ela é a via que é mais segura, né? Infecta menos em relação à femoral, mas em relação à subclávia infecta mais. Só vocês imaginarem o paciente com acesso e entubado, muito secretivo, babando, enfim, pode cair, né? Por isso tem que ter todo o controle do curativo, tudo. Só que ela varia mais com volemia, tá? Então, às vezes, o paciente está muito hipovolêmico, a gente tem, ela colaba mais. Por isso que a gente funciona a jugular em Trendelenburg, né? Porque aí a gente aumenta o retorno venoso e fica mais fácil dela ser localizada. E a femoral, ele é o acesso de escolha numa urgência, é o acesso mais fácil. E só da vantagem da jugular em relação à subclave é que ela consegue ser comprimida. Se a gente pegar, puncionar na hora da punção a carótida, no sangramento a gente consegue comprimir e na subclávia não, né? A gente não conseguiria comprimir. E a femoral ela vem como um acesso de urgência, é mais fácil de palpar, né? Você palpa a artéria, a veia. Lembrar que ela vai estar na medial e não na lateral, só que é o acesso que mais infecta, né? Então, todos têm mais facilmente comprimir. Então, tem os prós e contras que a gente tem que ser avaliado diariamente. Às vezes, um paciente chega, está muito grave, não dá tempo, né? O acesso que ele você consegue fazer uma asepsia mais rápida e funcionar. E o D vem do descalonamento de antibiótico, tá? Então, o descalonamento, ele tem que ser encorajado, às vezes a cultura vem, a gente está usando um meropenem, mas é sensível a tazocin, então a gente tem que também sempre estar em busca desse descalonamento. E sempre perguntar se o paciente está precisando ainda desse antibiótico. A gente está caindo por terra e se usar 7, 10 dias, a gente tem que basear em melhora do paciente, em PCR. No hospital a gente tem acesso à procalcitonina, né? Então a gente tem que avaliar isso também diariamente. Aí, deixa eu só aceitar, ver se ainda tem algumas pessoas aqui para a gente passar para o próximo. Acho que eu saio, a gente já está terminando. Então, só para mostrar para vocês que a gente usa isso diariamente. Isso aqui é o balanço hídrico da UTI. Eu não sei se o restante do hospital é na mesma formatação, mas independente, tá? Eu quero só mostrar para vocês, ó, que o F, né, do Fast Hug, que é a alimentação, ele tem aqui a dieta do paciente. Não sei se vocês conseguem ver a seta, mas tem a dieta do paciente. Analgesia e sedação, a gente tem a escala aqui, ó. O BPS tá aqui, e aí tem que anotar. O RAS tá aqui, uma colinha, e tem que anotar aqui. O Glasgow também, tá? As glicemias, né? O controle glicêmico tá aqui. Aqui a gente coloca normalmente sedação que o paciente está usando, se a sedação é analgesia contínua, e aí a gente encoraja sempre descalonar, né? Sempre suspender, né, durante o plantão ou reduzir.
Então, assim, o técnico é essencial no Fast Hug, tá? Aqui, ó, as fezes, se o paciente evacuou, como que tá do hábito intestinal. Então, a gente só consegue fazer o Fast Hug quando toda a equipe está contribuindo, preenchendo, e aí a gente consegue avaliar diariamente. Então, as escalas, né, que a gente usa, nós temos aqui também o nosso plano terapêutico na UTI. Então, o Fast Hug ele tá todo aqui. A gente tem a parte de infecção, se tem como as culturas que está aguardando, se tem como retirar os acessos, se não tiver como, a gente tem que justificar, tá? Então, a gente faz o Fast Hug diariamente. E por fim, só lembrando que o trabalho em equipe ele é mais rico, forte, por isso que é capaz de alcançar as metas mais difíceis. Bom, eu vou encerrar aqui a gravação e vou ficar disponível para dúvidas.